esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Lucas 21:13. Ou a ocasião de martírio. Como sabemos, essa palavra testemunho, em grego, é mártir. Testemunha é aquele que dá a vida por aquilo que acredita, pela fé. E, de fato, Jesus anunciava aqui as várias perseguições pelas quais os apóstolos passariam, antes da destruição mesmo do templo de Jerusalém. Quando os apóstolos começaram a pregar a boa nova do Evangelho, a anunciar a ressurreição de Jesus, levantou-se uma grande perseguição, primeiramente pelos próprios judeus. Saulo foi um deles que perseguiu os cristãos e foi depois convertido no caminho de Damasco. Mas com Nero, os primeiros imperadores a perseguirem os cristãos, a perseguição de Nero, e depois a grande perseguição de Diocleciano, no ano 303, foram várias perseguições e muitos cristãos morreram por causa da fé. Foram mártires daqueles primeiros tempos do cristianismo. Depois veio a religião oficial e houve um período de bonança, de paz, de perseguição atenuada, porque também houve perseguições internas das heresias, das falsas doutrinas que se levantaram também logo no início do cristianismo. Depois, novamente, a igreja continuou sendo perseguida, martirizada, e assim acontece desde aqueles primeiros anos do cristianismo. E hoje em dia, as perseguições são até piores do que as dos primeiros anos do cristianismo. Dizem aqui as estatísticas de que nós, nos tempos atuais, neste século XXI, os cristãos são mais perseguidos do que foram nos primeiros anos do cristianismo. Temos vários sites, aqueles portas abertas. O próprio site da Ajuda à Igreja que Sofre também relaciona todos os países em que há uma grande perseguição pelos cristãos. Rezemos então pelos cristãos ainda perseguidos nos dias de hoje. Se hoje você não é perseguido de forma cruenta, você também continua sendo chamado a testemunhar a sua fé, a ser um mártir também nas suas redes sociais, no seu testemunho nas suas escolas, na sua faculdade ou no seu trabalho. Nós não podemos nos calar, nos omitir para salvar a nossa vida, salvar a nossa pele e não testemunharmos e não sermos mártires nos tempos de hoje. Que o Senhor nos dê esta graça de testemunhar, de não nos calarmos, mas darmos o testemunho da nossa fé e rezarmos pelos que são perseguidos, pelos que morrem por causa da sua fé em muitas partes do mundo de hoje. Deus te abençoe e até amanhã.